Fala galera, muito boa noite para você que está me assistindo. Aqui quem está falando é o professor Diego. Muito bom estar com você novamente aqui no meu canal de YouTube. E peço para aqueles que puderem, se inscreverem no canal para ficar sabendo de atualizações dos novos vídeos e das novas produções. Novamente aqui vamos aí tentar uma discussão acerca de conhecimentos da arte, da filosofia, da sociedade, da nossa cultura e também às vezes da nossa política, dos nossos costumes. E é claro, nosso tema de hoje é basicamente um questionamento muito simples nesses tempos atuais. Será que você se tornou uma pessoa gananciosa? Será que eu estou pensando que tudo na minha vida é feito apenas para produzir em nome de um bem maior ou até mesmo de uma arrecadação maior, ficar rico, ser próspero? Será que prosperidade tem alguma coisa a ver com ganância? Ou será que esses são conceitos que hoje já estão um pouco bagunçados na nossa sociedade? Até onde a ganância humana nos levou? Será que é o momento exato para a gente pensar em oportunidades de melhoria? Ou será que é a hora da gente começar a pensar na sociedade como um coletivo, como um todo? Vamos trazer aqui algumas discussões sobre isso, é claro, sempre, falando dos nossos autores artísticos, falando um pouco da arte na sociedade e talvez trazendo aí um pouco da psicologia, da filosofia para os tempos atuais. Vem comigo, moçada! E para começar, vamos então aqui apresentar nossa linguagem de hoje. Nos vídeos anteriores utilizamos da linguagem da arte material, a pintura, as obras que são produzidas. De fato, hoje nós continuaremos em algumas expressões que não necessariamente são artísticas, mas são expressões humanas, e são até mesmo parte da sociedade humana, mas são elementos imateriais da cultura humana. Veja bem que estamos saindo do material e indo para o imaterial. Várias expressões humanas, elas são imateriais, ou seja, nós não necessariamente conseguimos tocá-las. Hoje falaremos do mito, em especial o mito do rei Midas. É isso aí, galera. Para quem conhece, é uma história bastante famosa, já esteve em vários desenhos animados, já esteve em várias histórias de filmes também, que é aquela famosa história do bem que vira uma maldição. Como quase tudo na vida, um bem que vira uma maldição por causa do excesso. Rei Midas era o rei da Frígia, filho de Górdio. Vale lembrar que o pai dele era um camponês, mas que por conta de uma previsão que a cidade recebeu de que o rei chegaria numa carruagem ou numa carroça no meio de uma discussão, algo parecido, o cara foi nomeado rei. E assim que o pai faleceu, Midas se tornou rei da Frígia. Um rei muito poderoso, de muitas posses, Conta o mito, que ele, em dado momento, foi trazido à presença, ou seja, foi trazido a ele, a presença de um homem, de um velho bêbado que estava pela cidade vagando ali, E o rei recebeu esse homem e de fato era Sileno, pai do deus Dionísio, ou para os romanos o Baco, Essa nomenclatura vai variar de acordo com a tradução. Bom, ele acolheu Sileno, vendo que ele estava fora de condições, e levou o Sileno de volta para o filho, que era ali o Dionísio. Dionísio, muito agradecido ao rei Midas, o premia então, fala para ele: olha, você pode escolher aí algo que você queira que eu vou premiar você, você vai ser aí premiado. E o rei Midas, então, muito ganancioso, uma pessoa que era muito apegada ao dinheiro, pede então para que tudo que ele tocasse virasse ouro. A prosperidade, ou seja, o extremo, o tudo que eu possuir, ou seja, tudo que eu fizer, vai de alguma maneira ser próspero, ou vai me trazer riqueza, que é algo que eu gosto. E ele conseguiu. A verdade é que ele conseguiu. Tudo que ele passou a tocar a partir daquele momento virava ouro. Uma pedra, uma folha, uma árvore. Só que como tudo na vida não foi muito como ele imaginava, Ao chegar em casa, ele tentou se alimentar, pegou ali fatias de pão e os pães viravam ouro.
ele tentou beber um cálice de vinho e o vinho virou ouro líquido. E ele se desesperou quando a filha veio abraçar, ele tocou a filha virou uma grande estátua de ouro. Desesperado, né, esse rei, ele se encaminhou ali de novo às orações e foi pedir a Baco para que, ou Dionísio, que o livrasse dessa maldição. E aí o rei, né, teve a oportunidade de se livrar dessa maldição se banhando dentro do rio Pactolo, né, que era um rio ali da região, e se ele se banhasse lá e levasse tudo que ele transformou em ouro, essas coisas voltariam ao normal. Essa parte da tradução varia se essas coisas voltaram ao normal ou não. Disse então que a partir desse momento esse rio banhava várias costas e banhava várias regiões ali, e essas regiões passaram a ter areia dourada muito vívida por causa disso. Ninguém sabe ao certo se o poder deixou de existir. Fato é que após isso o rei Midas passou a vagar pelas florestas, né, da região, e ele aparece até em outros mitos, né? Mas o que nos interessa é somente esse pequeno recorte. Essa é a interpretação de algumas versões que eu li na internet, tá? Vocês podem encontrar versões diferentes, até porque o mito ele passa por um processo que chama oralidade, né? Ele é oral, ele é transmitido via narração, então varia muito de quem conta esta história, né? Então esse é o mito do rei Midas. Aquele que ficou tão ganancioso que, de alguma maneira, tudo que ele tocava virava ouro. Várias são as interpretações que nós podemos tirar de um objeto que ele é imaterial. Vamos ver algumas aí, a importância do mito. Bom, para alguns autores, o mito, basicamente, ele se trata de uma narrativa, ou seja, uma forma de você contar algo que acontece no mundo real, seja um fenômeno natural, ou seja até mesmo as teorias de origem, as teorias de surgimento e até acontecimentos sociais, como a sociedade ela funciona, ou até mesmo os nossos antepassados, né, como algumas partes da sociedade elas foram construídas, né. Marilena Chaui ela vai falar que o mito, né, de fato, ela tem essa função, ele é contado de diversas maneiras, né, e muitas vezes ele pode estar relacionado, né, tanto a questão da cosmogonia, né, ou seja, a origem basicamente, né, o nascimento e a organização do mundo, ou seja, como o mundo ele se organiza, ou a teogonia, né, que é a origem dos deuses. Dessa forma, o mito ele tem várias aplicações em várias sociedades diferentes. A que nós mais conhecemos é a dos gregos, que os gregos realmente eles tiveram uma grande utilização dos mitos, né? Não só na sua sociedade, né? Não só de maneira cosmogônica, né? Explicando os reis, o poder divino dos reis, e aí remete a vários outros mitos, como por exemplo o mito de Perseu e a origem de algumas cidades, ou até mesmo o mito de origem de alguns reis, dos poderes divinos de alguns reis, como também a teogonia, que é a origem dos poderes divinos, né, ou dos deuses, ou até daquele panteão, né. E aí, nesse caso, vários são os fatores que levam os homens a contarem mitos, né, seja para entender a origem de fenômeno natural, seja para entender a origem de algum deus, ou a relação de algum deus com a sociedade. O mito tem essa importância. E não podemos dizer que esses mitos simplesmente deixaram de existir, pois a nossa sociedade está repleta deles. Inclusive hoje muita gente acredita em fenômenos mitológicos ou acredita em poderes divinos que intervêm diretamente na realidade humana. Talvez a ganância seja um desses pressupostos que esteja mais relacionado à origem mítica humana, ou até mesmo a um poder que nós desconhecemos, ou a essa questão do fenômeno, né? Nietzsche posteriormente iria colocar que o ser humano, ele de alguma maneira, né, ele tem essa relação mítica. Ele até retoma Dionísio, né, Dionísio e Apolo, ou as energias apolíneas e dionísicas, que são ali basicamente as energias da força humana, do Dionísio relacionado aos nossos desejos, aos nossos anseios, aos nossos medos, à tragédia humana, e ao lado do Apolo, né, que é o nosso lado racional. Então Nietzsche vai colocar como se o ser humano, de uma certa maneira, né, tivesse até dentro dessa questão da tragédia as suas energias, né?
Então até hoje o ser humano ele é repleto de mitos. Mas o fato que é interessante, será que a arte, ou será que a filosofia, ou será que qualquer um dos conhecimentos humanos hoje esteja realmente preocupado com os acontecimentos do mundo? Ou será que nossa ideia de uma existência superior, ou até mesmo da existência de um poder além, nos faz muitas vezes criar essa ganância de que nós mesmos deveríamos tocar, né? Fazer tudo virar ouro? Será que a arte em algum momento ela deixa de cumprir esse papel que é o de informar, o de tentar explicar, e começa a simplesmente se preocupar em virar ouro também? Vamos discutir um pouco disso. Bom, e assim como os mitos, é claro, a arte também está preocupada com uma interpretação do mundo. Fato é que, de alguma maneira, no início do século XX, alguns autores, filósofos, principalmente da escola alemã, e aqui podemos citar, né, da teoria crítica, né, Adorno, Horkheimer, também Walter Benjamin, são pessoas que estarão preocupadas com o papel da arte, né, e principalmente a arte enquanto uma expressão humana. E é claro, né, essas pessoas elas vão ter uma leitura muito profunda do material do Nietzsche e até mesmo do material do Sartre, que estão preocupados com a forma com que a humanidade na modernidade ela conduz esse consumo artístico, né? Ou de uma certa maneira, né, se ainda produzimos arte. Podemos retomar aí aos pensadores da teoria crítica a questão da obra artística ela ter ou não ter aura, ter ou não ter uma pureza, ter ou não ter uma expressão própria, né? E por que eu estou falando disso, relacionando a ganância? Nós podemos correlacionar o papel da arte enquanto elucidadora ou o papel da arte como arte pura, sem a necessidade de ter uma função social. O grande questionamento é: nós, no contexto atual, podemos separar a sociedade das expressões humanas, sejam elas quais forem? Em algum momento nós podemos tirar a arte, tirar as expressões humanas, tirar até mesmo as narrativas e as interpretações mitológicas que o homem faz de si, do mundo ao seu redor, desse contexto social? O que significaria então a arte engajada e a arte pura? E por que que isso pode nos ajudar a explicar o Midas e a ganância? Lembrando que a arte e a estética, elas são interpretações humanas, ou seja, elas são representações humanas, nós podemos dizer de alguma maneira que o papel da arte, ele não está somente em representar, ou até mesmo no papel decorativo. Por vários séculos e até vários milênios, a arte ela cumpre uma função prática. Vamos ter como exemplo, né, grandes pirâmides, sarcófagos e vários outros elementos, né? Então não é só representação. E assim como também, né, os mitos e as leituras narrativas, elas não são só ilusão. Elas têm um viés explicativo. Ou seja, talvez seja um ponto em que tanto a arte quanto o mito eles tangem, né? Eles são expressões que tentam explicar. E por que que eu puxo esse apêndice para tentar explicar a ganância humana e o contexto que nós vivemos hoje? De alguns anos para cá rola muito essa discussão se a arte, ela de fato, ela tem que falar da sociedade ou se ela tem que se preocupar apenas em ser arte, ou seja, em ser bonita, em ser bem feita, bem executada. Bom, vamos pegar alguns exemplos, né? Arte engajada seria aquelas expressões artísticas, né, que retomariam essa arte que ela tem um viés da produção social, ou seja, o artista ele utiliza do meio social dele
para se expressar na tela. E a arte pura, de uma maneira bem rude e até bruta, seria basicamente aquela expressão artística que ela se preocupa apenas com a linguagem. A títulos de exemplos, né, artistas que produzem basicamente, né, para melhorar a própria linguagem, né, desenvolvem mais técnicas de pintura, desenvolvem apenas uma nova forma de produção, sem necessariamente tentar transmitir uma mensagem social sobre o período em que vive. Fato interessante é que de algum tempo para cá surge o grande questionamento. Voltando até em Adorno, Horkheimer, até Walter Benjamin, será que essa indústria da cultura, da arte, ela não esteja de alguma maneira nos ensinando a valorizar somente aquilo que de alguma maneira eu posso tocar ou que possa trazer retorno para mim? Será que realmente é esse o papel do ser humano? Já que a arte e também o mito, eles tentam explicar o ser humano, será que realmente é esse o papel do ser humano? Viver para produzir? Para tentar chegar no princípio do Midas e tentar fazer você refletir um pouco sobre o que você tem consumido de arte, principalmente sobre o que você tem consumido para você mesmo, especialmente nesses momentos de quarentena em que nós temos que passar muito tempo conosco mesmos, né? E tanto que isso é incômodo, né? Pensando sem ter uma visão de fora, né? Sem poder sair de casa e esperar o contato do mundo nos explicar algumas coisas. É importante lembrar que no início da década de 70, né, alguns movimentos em Nova York, especialmente no Brooklyn, né, trouxeram para o mundo o rap. E os grandes rappers, né, pessoas que sofriam de todas as mazelas sociais. O rap que ganhou aí grande notoriedade, principalmente na década de 80 e na década de 90, né, teve talvez o seu maior ápice com artistas que tinham um embate social muito forte, tais como Tupac, Notorious Big, dentre vários outros, né, e o NWA também, movimentos que vieram ali principalmente da cidade de Compton. É interessante que esse movimento ele tinha um papel social muito forte, falar das classes negras oprimidas nos Estados Unidos, contendo várias referências aí a pensadores, filósofos e até a movimentos negros nos Estados Unidos, como por exemplo os Panteras Negras, né? E é claro aí também aos discursos de Martin Luther King Jr., Malcolm X e ao afrofuturismo. No entanto, algo aconteceu nos anos 2000 e de repente a indústria cultural, como já nos dizia Adorno, já nos dizia Horkheimer e a teoria crítica do início do século XX, simplesmente compra essa linguagem e começamos a ter aí o famoso rap bling bling, ou as interpretações de rap que falam basicamente da ostentação, dos grandes poderes aquisitivos, das compras, das marcas, dos carros e das grandes festas. E não só o rap vai ter uma linguagem mais voltada para os bens materiais, como também se cria uma mítica em cima do rap. Perceberam como que isso é interessante? De repente agora ele passa a ser um símbolo de ostentação. Ou seja, todo aquele processo que eu falei para vocês de relação entre a arte e o mito, ele fica bastante visível na sociedade nesse contexto. E é importante ressaltar esse papel da arte porque no contexto atual há muito disso aí no que vocês consomem, principalmente em redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, entre outros. Por quê? Até falei de uma forma meio inglesa aqui para ficar meio debochado mesmo, tá? Entendam a referência. Mas nesse contexto, alguns dos líderes que vêm surgindo, eles usam dessas linguagens artísticas, até mesmo na questão religiosa, com o que vem ali dos Estados Unidos na década de 40 e 70, com a teologia da prosperidade, tentando colocar no ser humano esse papel de próspero o tempo todo, ou que para você ser feliz você tem que estar consumindo algumas marcas, ou que para você ter notoriedade você precisa estar exaltando um poder aquisitivo. É uma coisa meio cruel. E é tão cruel que agora os debates atuais são basicamente, se eu estou vivendo um momento em que eu não posso prosperar, eu tenho que achar alguma forma de prosperar. Eu retorno aqui ao mito do rei Midas porque nós estamos revivendo tudo isso.
Em momentos de uma crise sanitária e de uma crise não só sanitária, mas também de humanidades, ou crise política também, crise social, nós vemos pessoas com discurso de enriquecimento, pessoas com recurso de apropriação, ou até mesmo pessoas fazendo vídeos aí de como lucrar numa crise. Eu acredito que a arte tem um papel muito importante nisso, porque de alguns anos para cá ela tem deixado a desejar no papel de engajamento social, até por questão da mídia, questão aí dos grandes veículos de comunicação, o que eles permitem que chegue lá em cima, o que eles não permitem, até porque a arte ela continua sendo produzida. Mas, de alguma maneira, nós tentamos, às vezes, colocar um certo purismo em algumas áreas da sociedade que ele não deveria ter, como, por exemplo, não é uma questão econômica mais, é uma questão humana. E não adianta você querer ser o Rei Midas agora. Não vai ter Deus para te salvar dessa. Não vai haver uma deidade que vai de repente livrar o mundo de toda essa maldade, como teve o Midas, o Dionísio para varrer tudo de uma vez. Dessa vez nós vamos ter que nos virar como vários outros, em vários outros momentos de crise tiveram. E se a sociedade nesses últimos, talvez 10 anos tenha mostrado algo, é que cada vez mais nós criamos esses mitos, através principalmente de representações artísticas, de que precisamos dessa prosperidade para nos sentirmos bem. O ser humano ficou cada vez mais ganancioso. O ser humano permitiu cada vez mais que o espírito da posse tomasse conta do seu eu. E de repente o tesouro passou a ser material. E agora não tem tela de celular que vai salvar. Você pode passar o dia inteiro com o celular na cara em casa. Você percebe que isso não substitui 10 minutos numa festa de família. Você percebe que isso não substitui meia hora numa roda de conversa com seus amigos. Então eu acho que se o momento serve para algo é para que você reflita. Será que eu me tornei uma pessoa gananciosa? E já que você está aproveitando para estudar um pouquinho, talvez ser produtivo, olha que contradição a minha, será que eu estou caindo nesse mito social do progresso? Será que eu estou me deixando levar por representações artísticas que querem apenas enaltecer a posse? Será que isso é válido? Deixo para vocês o questionamento. Fiquem todos muito bem, cuidem uns dos outros, sigam todas as orientações da OMS e dos Ministérios de Saúde responsáveis, mantenham aí a quarentena, a higienização e vamos superar essa crise sanitária, essa crise humanitária da melhor maneira possível, amando uns aos outros. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, gente. Tchau!